Dando continuidade aí, pessoal, a gente vai ver os outros povos e comunidades tradicionais. O Porta-IPAD, criado a partir da Comissão Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, apresenta as principais características dos povos e comunidades tradicionais brasileiros. Vamos ver? Tem bastante informação aí pra gente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles primeiros povos tradicionais que nós vimos lá no início do capítulo, que são as apanhadeiras de Sempre Viva, os ciganos, os povos de terreiro, entre outros. Então, ó, quem gosta de ganhar um presentinho, né, de vez em quando com essa florzinha aí, ó, Sempre Viva, né, a gente não imagina o trabalho que dá e como é feito. Então, nós temos aí, ó, várias comunidades tradicionais se autodenominam não só pela lógica de ocupação dos seus territórios tradicionais, mas também pelo trabalho que nele realiza. A maioria delas é ligada à diversidade de movimentos sociais e à luta pela manutenção dos seus direitos e costumes. Com os apanhadores de flores sempre vivas, não é diferente. Essa auto-identificação está vinculada à atividade de coleta de flores secas nativas do Cerrado brasileiro que realizam em seus territórios e, ao mesmo tempo, refere-se a uma unidade de ação política na luta pelo reconhecimento de suas práticas e direito de uso ao seu território, com o qual mantém vínculos e tradições, muitos desses ligados a práticas quilombolas, dos quais descendem. Além da coleta das flores, as comunidades também realizam outras atividades produtivas que garantem a complementação de renda e a garantia de sua segurança econômica, alimentar, como roças, criações de animais, caça e coleta. Então, isso aí é uma atividade que é desenvolvida por eles, né, na sua comunidade local. Os ciganos, né, nós já comentamos, já vimos um pouquinho sobre eles, tá? E os ciganos são povos que, com o passado comum, originários possivelmente do norte da Índia, que se dispersaram entre Ásia, Europa, norte da África há cerca de 100 mil anos e posteriormente pela América. O primeiro registro da chegada de ciganos no Brasil foi na data de 1574. Geralmente são nômades, mas em alguns casos sedentários por opção ou por obrigação, que prezam pela liberdade e valorizam a própria cultura. Falam tanto a língua romani como a do Xibe, de acordo com a origem e etnia cigana. Desenvolveram ao longo dos séculos várias etnias e subgrupos dentro dessas etnias, de acordo com as especificidades e variedade de raízes, origens, cultura e territórios que ocuparam. Também possuem forte senso familiar. Aí, dando continuidade na página 69, conta mais um pouquinho, né, de quais são as etnias, quais os grupos e religiões que praticam, tá? A gente já viu um pouquinho sobre eles, então a gente vai passar para os povos de terreiro, né? Que assim, além das manifestações culturais que traz esse povo, é bem característico deles e até pouco conhecido e divulgado por cada um de nós, né? Levando em consideração que sofrem grandes preconceitos, tá? Os povos de terreiro são o conjunto de populações, em sua maioria de origem afro-brasileira, que está ligado às comunidades religiosas de matrizes africanas por vínculos de parentescos ou iniciáticos. Assim se define em razão do pertencimento, uma vez que se estruturam em torno de organizações sociais religiosas de intensa forma e sociabilidade coletiva. Religiões de matrizes africanas são os conjuntos de práticas religiosas que se originaram através das populações negras africanas e escravizadas no Brasil. Essa semana, a gente
teve uma reportagem, que se eu não me engano foi no Jornal Nacional, falando, né, sobre várias peças, né, da cultura afrodescendente que estavam perdidas, né, foram localizadas e a polícia acabou devolvendo, né, para os donos, né, de terreiro, para poder voltar a ser utilizada. Então, depois quem puder dar uma olhadinha e procurar, vai ser legal, vai ser interessante, vocês vão entender melhor. Pertencem a esse conjunto de práticas o candomblé, o batuque, o tambor de nina, a pagelança, a macumba, a umbanda, dentre outras. Em geral, se organizam dentro de um espaço territorial chamado de terreiro. Os terreiros são locais sagrados de culto e estão presentes em todo o Brasil. Os espaços de organizações do culto, bem como suas dependências internas, os locais internos e os locais da natureza são considerados locais sagrados, sendo assim, a territorialidade dessa população se expande para além do local físico onde se organiza. Na sequência, nós temos aí os seringueiros, né, que nós vimos também, que produz a matéria-prima que nós chamamos de látex, né, que é a borracha, e que desse produto se deriva, dessa matéria-prima, né, se derivam vários outros produtos que nós temos em nossas casas, né, objetos, enfim. Os seringueiros são trabalhadores que vivem da extração do látex das seringueiras, árvores com ocorrência principalmente na floresta amazônica. Possuem um modo de vida integrado à natureza, dependendo dela não apenas para o exercício de sua atividade produtiva, mas para sua subsistência como um todo. Sendo assim, valorizam e respeitam as matas, tentando preservá-la e integrar a ela um equilíbrio. Possuem técnicas e ferramentas para o exercício do seu ofício que levam anos para serem plenamente dominadas. Então, não é simplesmente você avistar uma seringueira lá no meio do mato, né, naquela área, e falar assim, vou extrair daqui o látex. A gente vê que eles têm técnicas e ferramentas que levam muito tempo para serem adquiridas. Então, não é qualquer pessoa que consegue, né, extrair essa matéria-prima das árvores. Tem que ter todo um cuidado até para a preservação da própria existência dessa árvore, tá? Então, no exercício de fixação, a gente tem aí, além dos indígenas e quilombolas, existem outros povos e comunidades tradicionais no Brasil. Cite 3 deles. 33. Escolha 2 povos e comunidades tradicionais que você citou na questão 32, tá? E escreva suas principais características. Aí tem algumas linhas a mais, né? Para vocês usarem aí e separarem direitinho. Na página 71, nós temos aí um exercício resolvido que nos diz o seguinte: sobre os povos e comunidades tradicionais existentes no território brasileiro, assinale a alternativa incorreta. Qual seria essa afirmativa incorreta? A letra C, né? Terras indígenas são uma parte do território brasileiro habitada por uma ou várias populações indígenas. Os indígenas utilizam essas áreas para a realização de atividades de agronegócio. Eles desmatam para cultivar e criam animais para serem vendidos na Europa e nos Estados Unidos. O que tem de errado aí nessa resposta? Abaixo nós temos, né, a confirmação do que está errado. A demarcação de terras indígenas garantem a conservação ambiental, porque eles praticam essa criação de animais, né, o desmatamento para a produção de agricultura de forma consciente, visto que essas áreas são consideradas as mais protegidas ambientalmente, o que garante um ambiente ecologicamente equilibrado para toda a população. Isso acontece porque esses povos utilizam os recursos naturais de forma sustentável. Na sequência, nós temos aí um Revise que Aprendeu, que tem um texto
e vocês vão fazer o que se pede. Esse eu vou deixar para que vocês pratiquem a leitura de vocês e façam a leitura e respondam o seguinte: escreva um parágrafo explicando por que a regularização de territórios quilombolas não atrapalha o desenvolvimento da agricultura no Brasil. Na sequência, página 73, vocês vão procurar no caça-palavras aí o nome dos povos e comunidades tradicionais no quadro, que estão aí no quadro. Na questão 37, o Estatuto do Índio classifica as terras indígenas em 4 modalidades diferentes. Assinale a única que não é. A gente está acostumado a marcar que é. Nesse, vocês vão marcar que não é. Na página 74, vocês vão assinalar a alternativa referente aos povos de terreiro. Qual é aí a alternativa que está relacionada a esse povo? 39. A bandeira abaixo representa a imagem que é característica do povo cigano, mas também é utilizada por outras etnias que se identificam com esse símbolo. Explique a representação das cores azul e verde e da roda presente nessa bandeira, além da questão do nomadismo cigano da atualidade. 40. Assinale a alternativa que contenha somente os povos e comunidades tradicionais, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social. 41, na página 75, para finalizarmos, relacione a imagem com a descrição dos povos e comunidades tradicionais. Então, vocês têm aí a imagem e vocês vão associá-las de acordo com as informações a seguir, tá bom? Volto já já com as correções. Beijos!